Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal Criando Jogos. E neste vídeo vamos criar um sistema de visão para nosso inimigo. Será um sensor. Esse sensor será responsável por detectar objetos dentro de uma determinada área, semelhantes a um campo de visão de um inimigo. Estou regravando porque eu pedi o começo do vídeo e lembrando, esse código que vamos criar agora não é meu, é de um amigo meu. Nós apenas vamos modificá-lo e melhorar um pouco, de acordo com o nosso projeto. Eu vou deixar o canal dele na descrição. Então vamos lá? Eu criei uma nova página de inimigo, criei o nome sensor e criei o script iSensor. Vamos abri-lo e vamos digitar nosso código. Bem pessoal, terminamos o código e agora vamos explicar como ele funciona. Primeiro, temos dois impostos necessários para o nosso código funcionar. Ele se permite ler a lista que vamos usar para armazenar todos os objetos detectados pelo sensor. A Unity Engine traz todas as funcionalidades principais da Unity, como Winnable Label, Game Objeto, Física, Layer Mask e outros componentes que vamos utilizar. Aqui temos o atributo ExecuteEditMode. Ele permite que o script continue sendo executado mesmo quando estamos no modo de edição da Unity, ou seja, sem precisar apertar o botão Player. Isso é muito útil porque podemos visualizar o campo de visão do inimigo diretamente em cena, sem precisar dar o Player. Float distância. Essa variável controla a distância máxima que o sensor consegue enxergar. Nesse caso, colocamos o valor inicial como 10 unidades. Então, qualquer objeto que estiver além dessa distância não será detectado.
Angel30. Essa variável representa o ângulo de visão do sensor. Ela funciona como a visão periférica de um personagem. Quanto maior o valor, maior será a abertura do campo de visão. Por exemplo, um valor pequeno cria uma visão mais estreita, enquanto o valor maior cria uma visão mais ampla. Errei a altura. Sensor da altura. Aqui definimos a altura onde o sensor será calculado. Isso ajuda a ajustar a posição da visão do inimigo. Por exemplo, como podemos calcular a visão na altura dos olhos do personagem. Frequência, scan frequência. Essa variável define quantas vezes por segundo o sensor vai procurar objetos. Nesse exemplo, usamos 30 verificações por segundo. Quanto maior esse valor, mais preciso será o sensor, mas também pode consumir mais processamento. Tem esse porém. Layer Mask Deject. Esse layer permite escolher quais camadas serão detectadas pelo sensor. Por exemplo, podemos configurar para detectar apenas objetos que estão na Layer Player. Occlusion Layer. Essa layer será usada para definir objetos que bloqueiam a visão, por exemplo, parede e obstáculos. Então, mesmo que o jogador esteja perto do inimigo, existe uma parede, então o sensor não conseguirá enxergar o player. Aqui criamos uma lista que vai armazenar todos os objetos detectados pelo sensor. Sempre que o inimigo encontrar um objeto válido, ele será adicionado nessa lista. Essa variável controla a cor da visualização do sensor. Por padrão deixamos em vermelho, mas podemos alterar para um espectro. Essa variável guarda uma informação se o jogador está visível anteriormente. Ela é usada para controlar a mudança do estado da inteligência artificial, por exemplo, quando o inimigo perder a visão do jogador. Mesh. Aqui armazenamos um mesh que será utilizado para desenhar o campo de visão do sensor. Esse mesh será criado posteriormente para mostrar a área de detecção. Collider, essa array, vai guardar temporariamente os colisores encontrados durante a busca. Criamos um limite de 50 objetos para evitar criar novas listas toda vez que o sensor fizer uma varredura. Isso melhora o desempenho do jogo. Int count. Essa variável vai guardar a quantidade de objetos encontrados durante a busca. E scan internal e scan timer. Essas duas variáveis controlam o tempo de cada varredura. Essa define o intervalo necessário para as verificações, enquanto o timer controla quanto tempo será executada a próxima busca. Scan interval. Agora, no start, estamos entrando no método start, que é executado uma vez quando o jogo começa. Aqui transformamos a frequência em atualizações no intervalo de tempo. Por exemplo, temos 30 verificações por segundo. O intervalo será aproximadamente de 0,033 segundos. E o max garante que nunca teremos divisão por zero. O update é chamado a cada frame. Ele será responsável por controlar a quantidade de sensor deve realizar a cada nova verificação. Aqui diminuímos o contador usando o tempo que passou desde a última frame. Quando o contador chega a zero, significa que está na hora de fazer uma nova busca. Primeiro, resetamos o tempo adicionado novamente ao intervalo. Depois, chamamos o método scan, que será responsável por procurar os objetos dentro da área de visão. O scan agora.
O scan cria um método responsável por fazer a varredura do sensor. Esse método é chamado automaticamente pelo update. Quando chega o momento de procurar novos objetos, ele é privado porque será utilizado apenas dentro do próprio script. Ele só será utilizado aqui dentro desse código, então ele será private. Count. Essa é uma linha muito importante no nosso sistema de visão. Aqui usamos o método Push Overlay Sphere da Unity. Ela cria uma esfera invisível ao redor do inimigo e procura todos os colisores que estão dentro da área. Transform Position. Esse é o ponto onde a esfera de detecção será criada. Como estamos usando o transform do próprio objeto, a busca começa exatamente na posição do inimigo. Distância. Esse valor define o tamanho da esfera. Quanto maior a distância, maior será o alcance que o inimigo consegue detectar. Colliders. Aqui passamos um array, onde será armazenado todos os colisores encontrados. Lembrando que criamos um array anteriormente com limite de 50 objetos. Target. Essa lei mask define quais objetos podem ser encontrados. Por exemplo, podemos configurar para detectar somente objetos na layer player. E esse parâmetro informa para a Unity considera também objetos que possuem collider, configurado como trigger. Isso é útil caso nosso sistema utilize áreas de detecção ou sensíveis, ou sensores sensíveis. Objetos clã. Antes de adicionar novos objetos encontrados, precisamos limpar a lista antiga. Caso contrário, objetos que já saíram da campo de visão continuam armazenados e não queremos isso. Então resetamos toda a lista para obter novos objetos detectados. Agora vamos percorrer todos os objetos que foram encontrados pela esfera da detecção. O contador começa em 0 e continua enquanto o valor de i for menor que a quantidade de objetos encontrados. Pegando um objeto encontrado. Aqui pegamos o game objeto, que pertence ao collage encontrado. O push ele retorna o componente collage, mas também precisamos de um objeto completo para trabalhar com ele. E verificando se está no campo de visão. Agora fazemos uma segunda verificação. Mesmo que o objeto esteja perto do inimigo, ele ainda não precisa estar dentro do campo da visão. O método SingHint vai verificar coisas como ângulo de visão e se existe algum obstáculo bloqueando o caminho. Se o objeto passou em todas as verificações, é adicionado na lista de objetos visíveis. Essa lista agora vai conter todos os objetos que o inimigo consegue realmente enxergar. Vamos para o próximo método. Agora vamos criar um método responsável por verificar se o objeto realmente está dentro da visão do inimigo. Esse método recebe um GameObjeto como parâmetro e retorna um valor booleano, ou seja, ele sempre responde verdadeiro ou falso. Se retornar verdadeiro, significa que o inimigo consegue enxergar o objeto. Se retornar falso, significa que existe uma condição impedindo a visão. Aqui, criando a origem da visão. Aqui criamos o ponto de origem do nosso sensor. Em vez de usar exatamente a posição do inimigo, adicionamos uma altura usada em vector3.up. Isso faz com que a visão saia de uma posição mais natural, como a altura dos olhos do personagem. O cálculo funciona multiplicando a altura configurada pelo valor do meio. Então, se a altura for 2 unidades, o sensor ficará em 1 unidade acima da posição original.
Aqui buscamos o collider do objeto que queremos detectar. O collider é muito importante porque ele representa a área física de um objeto dentro da Unity. Com ele podemos encontrar um ponto mais preciso para calcular a visão. Agora verificamos se o objeto possui um collider. Caso não tenha, conseguimos calcular corretamente a visão. Então retornamos falso, informando que o objeto não pode ser detectado. Encontrando o centro do alvo. Aqui pegamos o centro do collider do game objeto, o Burn Center, retornamos exatamente o ponto central da área ocupada pelo collider. Isso é melhor do que usarmos apenas a posição do transform, porque funciona melhor com objetos de diferentes tamanhos. Então é útil. Agora calculamos a direção entre o inimigo e o alvo. Nós pegamos a posição final de um alvo e diminuímos pela origem da visão. O resultado vem de um vetor, apontando exatamente para onde o objeto está. Calculando a distância. Aqui descobrimos a distância entre o inimigo e o objeto. O magnitude calcula o tamanho desse vetor. Vamos usar essa distância depois no Raycast para verificar se existe algum obstáculo, alguma parede no meio. Direction normalize. Normalizando direção. Agora vamos transformar esse vetor em uma direção normalizada. Isso significa que o vetor possa ter apenas duas informações da direção, sem considerar a distância. É necessário para alguns cálculos da Unity, como o Raycast. Essa é a verificação de campo. Aqui comparamos a direção que o inimigo está olhando com a direção até o alvo. O transform Forge representa a frente do inimigo e o direction representa onde o alvo está. A função vector ângulos entre as duas direções. Se o ângulo for maior que o valor configurado na variável, o ângulo significa que o objeto está fora de visão. Então retornamos falso. Verificando obstáculos. Agora fazemos uma segunda verificação usando o Raycast. O Raycast cria uma linha invisível entre o inimigo e o alvo. Essa linha serve para descobrir se existe algum objeto bloqueando a visão. Então usamos o Layer Mask, Occlusion Layer, para definir objetos que bloqueiam a visão. Por exemplo, paredes, portas e objetos do cenário. Se o Raycast encontrar algum obstáculo antes de chegar no alvo, retornamos falso. Isso significa que o inimigo não consegue enxergar através das paredes. Então retorna falso. Retornando verdadeiro. Se o código chegou até essa linha, significa que toda a verificação passaram. O objeto está dentro da distância correta, está dentro do ângulo de visão e não existe nenhum obstáculo bloqueando. Então retorna verdadeiro, informando que o inimigo consegue enxergar esse objeto. Resumindo, o método Sting funciona como os olhos do inimigo. Primeiro ele define onde a visão começa, depois encontra o alvo, calcula a direção e a distância e em seguida verifica o campo de visão e se existe algum obstáculo. Somente com todas essas condições são verdadeiras, o inimigo considera o jogador visível. Mesh Creative. Agora vamos criar a parte visível do nosso sensor. Esse método será responsável por gerar um mesh em formato de cone ou cunha, representando o campo de visão do inimigo dentro da cena Unity. Esse mesh não interfere na detecção, ele apenas serve para nós visualizarmos eles em cena.
Aqui criamos uma nova malha vazia. Esse mesh é formado por vectores e triângulos. Nós vamos preencher esses dados manualmente para criar o formato do nosso sensor. Essas variáveis definem quantas diversões teremos no campo de visão. Quanto maior esse valor, mais suave ficará o formato. Por exemplo, quanto poucos segmentos, o sensor terá um formato mais quadrado. Quanto mais segmentos, teremos uma aparência mais arredondada. Aqui calculamos quantos triângulos serão necessários para criar todo o mesh. O campo de visão possui várias partes: lado esquerdo, lado direito, parte superior e inferior, e a parte frontal. Cada uma dessas partes precisa de triângulos para ser renderizada. Um vértice. Cada triângulo precisa ter 3 vértices. Então multiplicamos a quantidade de triângulos por 3 para sabermos quantos pontos precisamos criar. Aqui criamos dois raves. O primeiro guarda a posição dos vectores no espaço 3D. O segundo guarda a ordem desses vértices para formar os triângulos. E o bottom center vector 3,0. Esse é o ponto central inferior do nosso sensor. Ele representa a posição inicial do campo de visão. Botão left. Aqui criamos o ponto inferior esquerdo do campo de visão. Usamos o quaterno Euler para rotacionar um vector para o lado esquerdo baseado no ângulo configurado. Depois multiplicamos essa distância para definir o alcance máximo. E o bottom rigid. Essa linha faz praticamente a mesma coisa, porém criamos um limite direto da visão. Agora temos dois extremos horizontais do nosso sensor. Agora copiamos o ponto inferior para cima usando a variável way. Isso transforma em uma área plana em um volume 3D. O botão right e o left, aqui criamos pontos superiores esquerdo e direito. Agora temos os quatro pontos principais do campo de visão. Esse int vert, essa variável funciona como um contador. Ela indica qual a posição da array e de vértices. Aí vamos adicionar o próximo ponto. O left. Aqui começamos a criar o lado esquerdo do sensor. Estamos adicionando 3 vértices para formar o primeiro triângulo. Agora criamos o segundo triângulo do lado esquerdo. Juntando esses dois triângulos, temos uma parede lateral do campo de visão. Direita, rígido. Agora fazemos o mesmo processo, porém para o lado direito. Criamos o primeiro triângulo dessa lateral. E em segundo, triângulo completo do lado direito do sensor. Criando diversões frontais. Agora vamos dividir a parte frontal do sensor em vários segmentos. O coroutine ângelo, que começa no limite esquerdo da visão, e o delta ângelo, que define quando vamos avançar cada divisão. Esse loop vai repetir a criação do segmento até completar todo o campo de visão. Cada repetição cria uma pequena parte do mesh. Aqui. Atualizando os pontos. Aqui recalculamos os pontos esquerdo e direito para cada segmento. Isso permite criar uma abertura da visão mais suave. Depois criamos novamente os pontos C superiores desse segmento.
Agora criamos a parte frontal do campo de visão. Esses triângulos representam uma parte da parede que fica no final do sensor. Aqui, criamos o segundo triângulo para fechar o segmento. E agora criamos a parte superior do sensor. Aqui criamos a parte inferior. Com isso temos um volume fechado. Com isso, avançando o ângulo. Depois de criarmos o segmento, vamos avançar o ângulo para criar o próximo, que é essa variável, essa função. Criando o triângulo. Agora definimos a ordem dos vetores. Cada conjunto de 3 vértices forma um triângulo. A Unity usa essa ordem para saber como desenhar o mesh. Aqui enviamos os vértices e triângulos criados para o mesh. Agora a Unity já sabe como desenhar o campo de visão. Esse comando recalcula os normais da mesh. Os normais são importantes para a iluminação e renderização correta de objetos. E retorna a mesh. Por último, retornamos o mesh criado. Esse mesh poderá ser usado no Gizmo para mostrar visualmente o campo de visão do inimigo. OneValidate. Agora vamos criar um método ValidateOnDate. Esse método é chamado automaticamente pela Unity. Sempre que alguma variável pública é alterada no espectro, ele é muito útil para atualizar valores em tempo real, enquanto estamos editando o objeto sem precisar entrar no modo player. Então é bem útil. Aqui chamamos o método que criamos anteriormente, o createMesh. Ele vai gerar novamente o mesh do campo de visão sempre que mudamos os valores, como distância, ângulo e altura. Assim conseguimos visualizar as alterações imediatamente na cena, sem precisar dar o player. Aqui recalculamos o intervalo da varredura. Caso o jogador altere a frequência de busca pelo espectro, o sensor atualiza automaticamente em tempo entre cada cena. E por último, o andragismo. Agora temos um método responsável por desenhar todas as informações visuais do sensor dentro da cena, que é executado pela Unity no editor. Permite criar elementos de debug. Esses elementos passam a ser somente para ajudar o desenvolvimento, não para o jogo final. O mesh. Primeiro verifica se o mesh já foi criado. Caso exista, o mesh é válido, podemos desenhá-lo. O mesh color. Aqui definimos a cor que será usada para desenhar o campo de visão. Essa cor pode ser alterada pelo espectro através da variável Mesh Collider. Agora desenhamos o mesh na posição de rotação do inimigo. A Unity usa o mesh criando anteriormente para mostrar o volume da visão do sensor. Isso facilita muito para ajustar o campo de visão do inimigo. Aqui desenhamos uma esfera apenas com linhas. Ela representa a distância máxima que o sensor consegue detectar objetos. É uma forma rápida de visualizar e alcançar buscas. Agora vamos percorrer todas as colisões encontradas durante a última varredura. O valor count representa quantos objetos foram detectados. Para cada objeto encontrado, desenhamos uma pequena esfera na posição dele. Isso ajuda a visualizar quais objetos estão sendo detectados pelo sensor. E o Foreage. Agora percorremos a lista dos objetos que passaram em todas as verificações da visão, ou seja, objetos que estão dentro do ângulo e sem obstáculos bloqueados. Aqui pegamos o collider do objeto detectado e vamos usar esse collider para encontrar o ponto central do alvo.
collide igual a nulo. Antes de continuar, verificamos se esse objeto realmente possui um collide. Caso não tenha, ignoramos esse objeto para evitar erros. Gizmo color, verde. Quando encontramos um objeto que realmente está visível, mudamos a cor do gizmo para verde. Isso indica visualmente que o inimigo conseguiu enxergar o alvo. Aqui desenhamos uma linha entre o inimigo e o objeto detectado. Essa linha representa o caminho da visão. Ela começa na altura dos olhos do inimigo e termina no centro do collide do alvo. E por último, desenhando o ponto no alvo. Por último, desenhamos uma pequena esfera no centro do alvo. Ele mostra exatamente o ponto que o sensor está usando para calcular a visão. Com esse sistema de gizmo, conseguimos visualizar todo o funcionamento do sensor. O mesh mostra o campo de visão, a esfera mostra o alcance, as pequenas esferas mostram os objetos detectados e as linhas verdes mostram os objetos que o inimigo realmente conseguiu enxergar. Vamos dar um save, voltar para a Unity. Aqui, vamos duplicar. Assim. Vamos no Player, Caractere, Modelos. Vamos arrastar para cá, e nomear para inimiga. Inimiga. Vamos dar o sensor para ele. Aqui, cria layer ground, player e inimigo. Ele ficará na layer inimigo. E o player na layer player. Tag e layer player. O inimigo só a layer de inimigo por enquanto. Vamos adicionar o eye sensor. Vamos ajustar tag para player. Conclusion para default. Vamos dar um save. Se pegamos ele e arrastar... Eita, deixa eu diminuir a cor para podermos ver. Aí. Se pegamos e arrastar, ele já gera a esfera e a linha. Ou seja, ele está vendo o player. Está fora do campo de visão, não está vendo o player. E agora, como desenhou a linha e a esfera, ou seja, ele está vendo o player. Create, objeto cubo. Se eu pegar esse cubo e colocar na frente, ele não está vendo o player mais. Porque o cubo está na frente da visão dele. Se eu tirar o cubo, ele volta a enxergar o player. Ele volta a enxergar o player. Vamos deletar o cubo. Pegar o inimigo e deixar aqui na frente. Dar a armadura para ele. Vamos duplicar essa. Renomear. Ponto head. Agora fica mais fácil para identificar o inimigo. Pessoal, lembrando, eu não sou o criador desse código. Eu não criei esse código. Ele é de um amigo meu. Estou apenas repassando o conhecimento dele. Eu vou deixar o canal dele na descrição do vídeo. Estamos apenas utilizando o código dele para podermos aperfeiçoar o nosso sistema. Bom, é isso, pessoal. Na próxima aula vamos dar vida ao inimigo. Vamos fazer andar, correr e detectar o player. Detectar o player não, dar dano ao player. Como já temos uma vida,
Como já temos uma vida, podemos fazer ele dar dano no nosso player. Bom, é isso, pessoal. Espero que gostem e até a próxima.